Fala galera, bom dia! Hoje é dia de Vasco, hoje é dia de polêmica, hein galera? Edmundo mais uma vez aí fez críticas ao Pedrinho, som de suspense. Vamos ver aqui o que o animal falou. Eu ia ter que falar bastante sobre a presença da Força Jovem lá no CT, né? No CT do Vasco, no Moacir Barbosa. Eu estava chateado com outras coisas e eu ia falar um monte de besteiras, tipo omissão do nosso diretor de futebol, omissão do nosso presidente, deixar jogador exposto, técnico exposto, enfim. Eu resolvi não fazer a live, estava em casa até, e, e resolvi não fazer a live porque estava irritado com outras coisas, e aí corria risco de falar um monte de besteiras. Aí eu falei, vou fazer na segunda, porque aí o Vasco vai ganhar do Grêmio, e aí a live vai ser um pouco mais leve, um pouco mais tranquila, e a vitória não aconteceu. O Vasco até jogou um pouco melhor, o Vasco teve mais vontade, mais disposição, que também não poderia ser diferente, né? Time que está numa posição ruim na tabela, que tomou 4 de um time inexpressivo, depois tomou 4-0 de um outro time que também não tem muita tradição. Teve a polêmica, né? A conversa, acho que foi a conversa muito sincera, muito verdadeira, muito transparente da Força Jovem, colocando para fora toda a insatisfação que a torcida, de um modo geral, tem com o clube hoje, principalmente com a administração, mas de uma forma pacífica, de uma forma tranquila, expondo que a torcida é quem mais sofre. O Vasco existe, o clube de da Gama está num marasmo de muito tempo. Alguns atletas desconhecem, né? Desconhecem a história do Vasco, desconhecem o problema que o Vasco está passando há tanto tempo. Mas o torcedor não, o torcedor vive isso no seu dia a dia, e o mínimo que o torcedor quer é que o clube responda dentro de campo com as vitórias. Então eu achei que o Vasco fosse ganhar da equipe do Grêmio, que é uma equipe que tem bons jogadores, mas que está bem frágil emocionalmente, assim como o Vasco, e como jogava em casa. De novo, eu tinha certeza de que a torcida faria a sua parte, e fez, lotou São Januário, empurrou a equipe, e de novo o time deixou a desejar e acabou não conseguindo uma vitória que parecia certa. Será que o árbitro errou no impedimento milimétrico? Será que poderia ter dado a vantagem e o David sairia cara a cara com o goleiro do Grêmio? Tudo no si, a gente pode... O que não podia acontecer é o Vasco sair na frente e deixar o Grêmio chegar ao empate. Muita gente dizendo que o Fernando Diniz mexeu mal, Com certeza. e outras pessoas Isso eu dizendo concordo. que é porque ele insiste com alguns jogadores, que eu nem quero citar os nomes aqui, O Luiz porque Gustavo, por parece exemplo, que eu só provavelmente abro não vai ser aqui titular hoje, minhas né, lives contra para o falar mal Independente. Saiu aí do nosso que querido clube. provavelmente E o não é, Moura vai ser deslocado pelo para a zaga. contrário. Né? Pelo contrário, eu Provavelmente a gostaria de gente estar vai ter Vitor aqui Luiz na lateral esquerda e não o exaltando Leandrinho. o Ou modo seja, com que a equipe se comportou dentro do complicado. campo, exaltando o excelente trabalho feito
pela comissão técnica e diretoria, mas a verdade é que isso está longe de acontecer. Há uma um desrespeito muito grande, uma omissão muito grande, né, por parte desse presidente, que fica lá com aquela cara de bobo, olhando para o Diniz, olhando para o presidente da Força Jovem, acho que é Fabinho, né? Acho que é o Fabinho. E ele ali no meio, sem se manifestar, sem assumir as suas responsabilidades. Então, eu de fato estou bem triste com tudo isso, porque apoiei, né? Apoiei a candidatura do Pedrinho. Acho que bastante gente que votou nele votou porque também gosta de mim, né? Ou só gosta de mim, ou gosta de mim, de um modo geral, e confiava que o grupo que eu representava, né, a Sempre Vasco, fosse de fato fazer um bom trabalho. E eu aqui, confesso que estou muito chateado com uma maioria das pessoas da Sempre Vasco, mas tem muita gente boa lá, muita gente muito bem intencionada, muita gente que o Vasco tenha essa reviravolta e que volte a ser um dos maiores times do Brasil, né? E acho que isso um dia vai acontecer. Só que o regime é presidencialista, e ainda quando estava lá, foi proposto que o Pedrinho e o Felipe tocassem o futebol e que outras pessoas tocassem o clube de um modo geral, sempre com a ciência do presidente, claro, mas com uma autonomia gigantesca. E a maioria dessas pessoas que tocam hoje o clube são super honestas, super bem intencionadas, pessoas sempre super vascaínas e que estão fazendo um trabalho positivo. Recuperação judicial é um negócio, é uma coisa boa para o clube. A reforma de São Januário, ela está andando, né? E o grande problema é o futebol, principalmente as contratações, que ficou a cargo aí do presidente e do diretor de futebol, respectivamente Pedrinho e Felipe. Dois incompetentes. Os dois com quem eu divergia bastante, porque acho que é necessário ser mais arrojado, ir ao mercado, contratar, correr riscos. Riscos que eu digo de você contratar jogadores mais caros, mas com boas classificações, recuperar esse dinheiro, né, na classificação do Campeonato Brasileiro, nas conquistas de algumas competições, como Copa do Brasil e Sul-Americana, né, que eu acho que está disputando. E a ideia deles era sempre apostas, ou sucumbindo aos desejos, aos caprichos de algumas figuras que não sei por que tem tanta moral dentro do clube. Enfim, por serviços prestados, não é, né? Mas, enfim, a minha pergunta... Galera, aí a partir daqui o Edmundo começa a falar sobre outras coisas. Eu quero saber de você, o que você achou das declarações do Edmundo. Ele disse que o Pedrinho é omisso, né? Ele falou que teve bastante divergência com o Felipe e com o Pedrinho, né, enquanto fazia parte ali da equipe. Ele disse que o Vasco deveria ter sido mais arrojado aí nas contratações. Eu quero saber a sua opinião. Escreve aí nos comentários o que você achou
da declaração do Edmundo? Deixa sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir, se inscrever, deixar o like aí, compartilhar com os amigos vascaínos. Vamos ajudar aí o canal a crescer. E vamos que vamos, galera. Vamos torcer para que hoje a gente consiga um milagre em São Januário e quem sabe sair classificado aí para a próxima fase da Sul-Americana. Tamo junto.